Ok, gente, bom dia. Bom dia, sexto ano B. Eu resolvi fazer a gravação desta aula por conta dos problemas que nós tivemos nesta segunda-feira passada agora, em relação à conexão da internet, né, o sistema muito lento e também por conta da minha própria internet, que estava realmente muito difícil de poder fazer live, de fazer todo um processo. Então, eu resolvi aproveitar que hoje, nessa segunda-feira, dia 8, né? Estou gravando nessa segunda-feira, dia 8, para esta aula do dia 9 de junho, que é terça-feira. Mas eu estou gravando dia 8, por quê? Porque eu fiquei muito preocupado, né, em poder atender vocês de uma maneira boa e tranquila. Então, eu resolvi fazer essa gravação e eu espero que vocês possam aproveitar bem, tá bom? Nesta aula de Lecção do Líder em Mim. E na última aula, a gente fez os exercícios da página do seu módulo, né? Da página de número 18 e da página 19 e da página 20, né? E eu quero estar comentando sobre esse hábito 1, que é o seja proativo. Esse é o primeiro hábito muito importante dentro do programa O Líder em Mim, porque ele vai trabalhar a nossa questão pessoal. Ele vai trabalhar nossos princípios, nossos valores, né? E estão engajados dentro de escolhas. Então, ser proativo, a gente precisa entender, né, que você tem a liberdade de escolha, né? Então, sou livre para escolher. Você é livre para escolher e também é responsável pelas suas escolhas, né? E eu queria relatar isso, a questão da importância, né, desta proatividade nos estudos, principalmente, né? Vamos falar principalmente nos estudos, né, que é o seu caso. Então, vocês precisam entender o que significa realmente essa proatividade dentro do estudo, dentro da educação, dentro do objetivo que você está na escola, dentro do objetivo que você está estudando, né? Então, a gente precisa ter responsabilidade pelas nossas escolhas quando nós estamos efetuando, exercendo o papel de aluno, exercendo o papel de ouvinte, né? E atento aos conhecimentos que você vai adquirir. E o que é liberdade de escolha, gente? Porque nós vimos aqui na página 19 o início, né, que ele dá o conceito da questão da liberdade de escolha. Todos nós temos liberdade de escolher aquilo que vai nos trazer uma consequência de responsabilidade. Então, nós vimos aqui na página 19 que apareceu uma imagem, né, de um rapaz, o mesmo rapaz, ele dirigindo, e o mesmo na carona atrás, no banco traseiro. Então, existe uma questão de escolha aí, né? Existe uma questão de quando você está na direção de um carro, você tem uma responsabilidade muito grande pelas suas escolhas. Se você vai correr, se você vai frear, deixar para frear em cima do outro carro, se você vai respeitar as sinalizações, se você vai respeitar os outros carros, né, a velocidade dos outros carros, você vai lembrar da lei de trânsito. Então, tem uma série de detalhes que são escolhas que nós temos.
E a mesma coisa as pessoas que estão no banco de trás. Elas também têm responsabilidade, né? Elas têm que usar o cinto de segurança, elas não podem jogar nenhum objeto para fora, elas não podem ficar com os braços para fora. Tudo isso é um comportamento, é uma escolha, são princípios e valores, né, que nós temos. E eu quero transportar isso para dentro da sua escola, para dentro do seu estudo, do seu ensino, né? Então, nós precisamos também se atentar nisso. O professor, quando está lá na frente, é como se ele fosse o motorista do carro. E você é o carona, né? O aluno é o carona. Então, nós precisamos entender as nossas responsabilidades. Nós precisamos compreender que cada um tem um papel. E este papel precisa ser exercido com responsabilidade de escolhas corretas, né? E nós vimos aqui na página 19 que ele comenta aqui, que ele fala, né? Ele pensa na palavra proatividade. Então, ele fala da questão do que significa essa palavra. Dela é muito mais do que tomar a iniciativa. Não é só tomar a iniciativa. Não é você só ter iniciativa, né? É você saber o porquê que você está tomando aquela iniciativa e o que aquela iniciativa vai lhe trazer de consequência na sua escolha. Então, nós podemos ver que está relacionada ao fato do quê? De nós, como seres humanos, né, nós sermos o quê? Responsáveis. Responsáveis por quê? Por nossas próprias, né, vidas e decisões e escolhas. E nós temos a liberdade de fazer o quê? As nossas escolhas. Você tem total liberdade de fazer as suas escolhas. Eu tenho total liberdade de fazer as minhas escolhas. Então, nós somos livres para o quê? Para escolher e responsáveis, o quê? Por nossas escolhas. Então, você precisa entender isso. Numa sala de aula, por exemplo, no meio estudantil, no meio acadêmico, onde você está no 6º ano, você está iniciando o Fundamental 2, o princípio do Fundamental 2, para depois você chegar no ensino médio, para depois você ir para uma faculdade, uma universidade. Tudo isso são escolhas. São iniciativas que você vai ter que tomar, mas com responsabilidade. Tudo você precisa ter responsabilidade. As suas atitudes, as suas escolhas terão que ser responsáveis, né? Então, a gente observa que há um cuidado muito grande aqui, porque nós observamos que precisamos entender que a proatividade, né, ser proativo significa muito mais do que tomar uma iniciativa. Ela estabelece aí um importante momento para nós de reflexão, de entendermos o porquê que nós estamos tomando aquela atitude, o porquê que nós estamos escolhendo a determinada coisa, e saber o que isso vai refletir como consequência, como responsabilidade, né? Na página 20, nós vimos o quê? Que ele continua falando sobre a questão da proatividade, principalmente nos estudos. E ele nos dá aqui a questão crucial, por exemplo, ele dá uma condição de um cenário, uma situação 1, e depois dá uma situação 2, que a gente observa aqui na página 20, né? E ele fala que o quê? Que quando nós assumimos a responsabilidade por nossa educação, nós decidimos ser um líder. Líder de você mesmo. Líder da sua vida, né? Então, os professores, os pais, os responsáveis, se importam o quê? Com as suas conquistas. Mas ninguém, nem professor, nem pai, nem responsável, deve se importar mais do que nós mesmos com nossas realizações. Então, as nossas decisões, as nossas escolhas, porque nós temos liberdade de escolher, né? Você tem liberdade de ser um bom aluno, de ser atento a todas as instruções, a agenda,
a provas, data de prova, atividades que são passadas para ser feitas no próprio dia, como a gente sempre escuta os professores falarem, né? Aula dada, aula estudada. O que quer dizer isso? É uma escolha, é uma atitude que você deve tomar com responsabilidade. Porque se você não fizer, você vai ter uma consequência dessa sua escolha. Eu sei que vocês estão me entendendo. Quando você deixa de fazer uma tarefa de determinada disciplina, né? E o professor, ele agenda para você, ele passa para você a atividade, você não faz, você está escolhendo uma situação que vai te trazer uma consequência, né? Então, nós observamos aqui no cenário 1 que ele faz uma proposta, que observe os cenários e faça uma análise, né? E ele faz a primeira pergunta do primeiro cenário. Observe, se coloque nessa posição agora. Seu professor, ele devolve o seu trabalho e você não está feliz com a nota. Por quê? Porque a nota não foi boa, né? Mas aí vem logo o que você escolhe fazer. O que você escolhe fazer? Reclamar do professor? Dizer que o professor é chato? Dizer que o professor pega no seu pé? Dizer que ele errou? Imagina, a minha nota tinha que ser maior. Ah, mas que chatice essa, porque tinha muitas questões, as questões estavam muito difíceis. Ah, tinha que ser questão fechada e não aberta, tinha que ser com alternativas. Quais são as suas escolhas nessa situação quando a nota vem baixa? O que você escolhe? O que você faz, né? As suas decisões, suas escolhas. Tipo, você escolheu não se dedicar. Você escolheu não se preparar para aquela prova. Você escolheu não tomar a iniciativa correta. Se o professor agendou a prova há 15 dias atrás, por que você não se preparou 15 dias certinho? Ou você só deixou para dar uma olhadinha, né, na noite anterior? Escolhas, né, gente? São escolhas. Isso é a proatividade. As escolhas vão refletir, porque há uma liberdade de escolha, mas precisamos saber o porquê que nós estamos escolhendo. Então, existe uma lacuna aí, né, um temporizador entre o estímulo, né, e uma resposta. E o que é isso? É a liberdade de escolha. Você é estimulado, né, a estudar. E você tem que dar uma resposta de nota. Mas a sua liberdade de escolha é que vai trazer o resultado. Interessante isso, né? Então, perceba, você está na escola, está no colégio, participa dessa sala, mas você precisa entender isso. Existe um estímulo que o professor te dá, o colégio te dá, o sistema Anglo te dá, né? Existe um programa do Líder em Mim que vai te ajudar, mas você tem que dar uma resposta com isso. Mas no meio disso, é você que escolhe. É você que vai escolher o que você quer. E é interessante porque quanto maior for a distância entre o estímulo e a resposta, você vai ter mais chance de acertar. O que quer dizer isso? Responsabilidade. Pensar, prever, né? E analisar o que vai acontecer se você tomar escolhas erradas, se tomar atitudes erradas. Deixar de fazer ou fazer, você que tem que analisar isso, né? Então, isso é a proatividade. Então, nós entendemos o quê? Que aqui ele fala aqui para nós, ó, essa situação, por exemplo, quando vem uma nota baixa, a culpa é de quem? Será que é do professor? Será que é do seu pai que talvez você fale, mas ele nem ligou de perguntar se eu tinha atividade? Mas de quem é a responsabilidade, gente? De quem é a liberdade de escolha? Lembre-se, você que tem que ver as suas conquistas. É você que tem que correr atrás das suas realizações. E a segunda coisa que ele pergunta aqui é como sua escolha mostra
que você assume a responsabilidade por seu próprio aprendizado. Olha só, isso é muito profundo. Por quê? A escolha que você está fazendo de não estudar, ou de simplesmente dar uma olhadinha e não se dedicar, não se concentrar, não meditar naquilo que você está aprendendo, e não exercitar as atividades, isso vai te trazer um reflexo, uma resposta para você. Isso está dentro de uma vitória pessoal sua, né? E você, de repente, você vai se frustrar, você vai ficar chateado e vai querer culpar muita gente. Quem é proativo não culpa ninguém, não culpa o meio ambiente, não culpa a situação. Ele observa o que está acontecendo com ele mesmo e muda as atitudes dele, muda as suas escolhas, porque ele quer resultado para ele, né? E aí o cenário 2, ele diz assim: hoje é segunda-feira, ó, e você tem prova marcada para a próxima segunda-feira. Como vai proceder? O que você vai fazer? Te pergunto. Então, olha só, eu marco uma prova de lexão, por exemplo, né? Nós não temos prova disso, mas vamos supor que eu marco. Eu vou de filosofia. Eu marco a prova de filosofia para a próxima segunda-feira. Dou a data direitinho, o horário, passo o conteúdo, explico tudo para vocês, e aí você escolhe não estudar. Você escolhe deixar para em cima da hora você dar uma olhada nos conteúdos. Aí você vai, chega na sexta-feira, não, ainda tenho sábado e domingo, então eu vou dar uma estudadinha, vou deixar para estudar no domingo, que aí fica mais fresquinha, né, o assunto. Ei, é um erro tremendo, gente. Porque você não se organizou. Você não teve iniciativa correta. Você não escolheu certo. E aí, lembra do estímulo e da resposta? No meio tem a liberdade de escolha. Você não escolheu corretamente, né? Como muitos, às vezes, escolhem e fica de recuperação, nota baixa, né? E aí vem a questão das conquistas, não consegue, né? Então, tudo isso tem a ver com a proatividade, gente, ok? E, para a gente poder estar terminando a lição 5, na página 21, diz o seguinte, ó. Ele fala e continua com o próprio assunto da proatividade, e ele dá outras condições para nós pensarmos, ó. Como sua escolha mostra que você assume a responsabilidade por seu próprio aprendizado? Tá vendo? Como a sua escolha mostra que você assume a responsabilidade por seu próprio aprendizado. Então, quando nós assumimos a responsabilidade, por exemplo, se eu não fizer a atividade, se eu não estudar o conteúdo, eu estou assumindo uma responsabilidade. E isso vai me trazer um resultado. Do contrário, se eu fizer as atividades, se eu estudar durante a semana toda um tempo para poder memorizar as coisas, para poder me habituar à leitura de tudo aquilo que eu vou poder usar na próxima segunda-feira, isso vai me trazer um resultado, né? Tudo isso é iniciativa, é responsabilidade, é priorizar as coisas, né? E a outro cenário aqui que ele mostra é você, ó, tem dever de casa de 3 disciplinas, todas para o dia seguinte. Olha só, isso acontece. O que você escolhe fazer? Olha a decisão, olha a escolha aí, né? O estímulo tem a liberdade de escolha e a resposta. 3 disciplinas. Você tem atividade dessas 3, tarefa dessas 3 disciplinas, que é para o dia seguinte. Vamos supor, português, matemática e história. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Lembre-se que você vai ter uma resposta. Lembre-se que você vai ter um resultado. Lembre-se que você vai ter uma consequência, né? Como sua escolha, ó, mostra que você assume a responsabilidade por seu próprio aprendizado. Tá vendo? Que situação, gente. Então, por favor, gente, aprendam com a proatividade. Seja proativo. Você tem liberdade de escolha, mas você precisa ter responsabilidade sobre essas escolhas e saber o que elas vão te dar de resultado. Se você não estudar, você vai ter um resultado. Qual é? Pode até não passar de ano. Vai ficar todo
toda unidade de recuperação, vai passar ali, no osso. E muitas vezes chega no final do ano, vai para um conselho de classe. Poxa, que situação, gente. Então, por que isso? Porque está faltando proatividade. Você está sendo só reativo. Eu vou deixar para lá, eu vou deixando para lá, depois eu completo essa nota lá no final da quarta unidade, eu faço uma recuperação. Não, gente. São escolhas. Escolhas te trazem resultados. Podem ser positivos ou catastróficos, né? Tem uma fala aqui do autor, que está aqui na página 21, que é de Pablo Neruda. Ele diz assim, ó: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Gente, isso é forte demais. Isso é muito forte. Isso é fortíssimo. Por que é forte? Porque, você tem a liberdade de escolher, certo? Você é livre para escolher, mas é prisioneiro das consequências. Ou seja, se você estudar, fizer a atividade certinho, seguir um padrão, ter um objetivo em mente, ser bem planejado, né, fazer tudo direitinho que os professores mandam, ter responsabilidade nas atividades, ter responsabilidade para estudar para a prova, né? Saber as datas das provas direitinho, se preocupar com isso, priorizar isso. Gente, você vai ser prisioneiro da sua consequência, que vai ser uma consequência boa. Agora, se você não estuda, se você não é organizado, se você não liga para a data da prova, e aí, às vezes, até esquece da data da prova, chega no dia, ai, meu Deus, eu tinha prova hoje, eu não lembrava, não estudei, e aí agora? Prisioneiro da consequência, vai tirar nota vermelha, vai tirar nota baixa. Isso não é bom. Tá, gente? Então, para mim terminar essa aula de hoje, eu quero dizer para você que a nossa liberdade, ela é fundamental. Ela é o direito e o poder de decidir, como qualquer pessoa ou qualquer coisa fora de nós que nos afetará. Né? Então, entre o que acontece comigo e minha reação ao que acontece comigo, há um espaço. É aquilo que eu te falei. Né? E neste espaço está a minha capacidade em escolher minhas respostas e definir meu destino. Então, é você que faz a escolha. Você é livre para isso. Lembre do Pablo Neruda? Você é livre para escolher, mas é prisioneiro das suas consequências. Tá bom? Então, que você possa ter entendido melhor o que você fez de atividade que eu pedi, porque são conceitos importantíssimos, né? E eu quero te lembrar que os princípios e os valores não podem mudar por causa das questões externas, tá? Então, se você é compromissado, se você é honesto, se você é responsável, se você tem iniciativa própria, se você prioriza as coisas corretas, se você faz o mais importante primeiro, né? Se você tem um objetivo em mente, nada vai mudar externamente sua maneira de ver as coisas e de escolher as coisas. Tá bom, gente? Então, que você possa ter entendido que eu pedi para você efetuar esses exercícios, que o objetivo aí é a liberdade de escolha, é a palavra-chave, mas tem que tomar cuidado com a sua liberdade. Você é livre para escolher, mas é prisioneiro das consequências devido a essa liberdade, tá bom? Então, muito obrigado, que você possa ter entendido, tá? E até a próxima aula, se assim Deus permitir, tá bom? Um beijo do tio Adilson no seu coração, tá bom? Um abraço virtual para vocês também. Tchau, gente. Obrigado. Abração.